Bom, Alexandre, obrigado, mas eu ia aproveitar, já que você tá aí com a gente, que dá para a gente perceber, assim, né, até nas suas postagens, que os alunos gostam muito do seu trabalho e tudo, né? Então eu faria aquela outra pergunta lá, como você se sente fazendo esse trabalho? Eu me sinto muito bem, assim, eu tive uma outra experiência anterior na França, que não era um leitorado do Itamaraty, era um leitorado institucional, e eu pude ver, assim, que a própria diferença cultural, talvez, em relação a quem é o professor na sala de aula, e o respeito que eu tenho por ele, é bem diferente aqui, e eu tenho tido um vínculo muito forte com os alunos em sala de aula, eu percebo que eles gostam de contato. Às vezes a gente chega num país asiático com aquela impressão, ai, os alunos são muito tímidos, ai, que eles não falam, mas na verdade é uma questão de você se abrir também e de dar oportunidade para os alunos se colocarem na sala de aula. E eu consegui formar comunidades mesmo, de a gente poder ir fazer um grupo de conversação no campus da universidade, do lado de fora, não dentro de um prédio, né? Então, acho que tem sido muito positivo desse lado professor e também humano, né? De poder me relacionar com os alunos e perceber que por trás daquele aluno também tem alguém ali muito interessado em conhecer a minha cultura, né? Uhum. Tá certo. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Caio? Sim. Nelson, você desligou o som, a gente não ouve. Por favor, obrigada. Uhum. É uma incompreensão que eu acho que está sendo, né, colocada em pauta, que é bem interessante, né, trazer compreensão para compreender. Não sei se meus colegas compartilham dessa ideia, mas assim, eu acho que eu tinha uma visão do leitorado antes de entrar no leitorado e uma depois de ser leitor, né? Mudou muito, assim. E mudou no sentido de ampliação mesmo, assim, das possibilidades e das capacidades do leitor. Confesso que o nome não ajuda muito, né? O nome leitor, né? As pessoas realmente, ao menos, né, meu grau de circulação lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou leitor, assim, e aí, né, o que é isso? Acho que alguém falou, você acha, a Priscila falou, gosta de ler, o que é legal, né? Assim, pô, né? Eu sempre quis ter essa função, essa profissão, né? Ganhar dinheiro para ler, né? Isso é maravilhoso. Mas não é isso, né? Também mas não é só isso. Então, acho que o nome não ajuda muito, a gente tem que estar sempre explicando o que é um ser leitor, e que isso, com o tempo, né, se conecta, essa reunião aqui, esse encontro, né, está ajudando realmente a estabelecer uma melhor compreensão disso. E eu me sinto muito bem sendo leitor, né, gosto de ser leitor, acho que todo mundo aqui respondeu, né, que gosta e quer continuar, embora, né, todos nós não estejamos livres dos problemas, né, como eu tenho lá em Luanda também, em Angola, os problemas de ordem, né, social, precária, da precariedade do trabalho, de onde eu trabalho, problemas, né, na embaixada, no instituto e tudo mais, mas todo mundo lida, né, eu acho, muito bem com a ideia de ser leitor, de ser professor. E cada lugar também, eu acho que tem, assim, uma ideia, vamos dizer, uma noção do que é ser professor, né? Para cada país, cada cultura, o professor é mais ou menos valorizado, né? No nosso próprio país, isso é bem polêmico, né? O professor não é lá uma figura muito querida, não, né? Ao contrário, em Luanda, né? Eu sempre tive assim, uma sorte danada, porque a figura do professor, da professora, é sempre muito bem vista, assim, né? Uma coisa... Então, desse ponto de vista, é muito gratificante mesmo ser um professor leitor, né? E ter as condições de trabalhar, né? Aí eu vou citar duas, né, dos aspectos positivos, assim, duas falas que não são minhas, são dos diplomatas, né, de Luanda, que eu tive contato na primeira vez, que eu também tive muita sorte de lidar com diplomatas que souberam acolher muito bem, né, e
coisas, né, que são gestos simples, mas que fazem toda a diferença, né? Por exemplo, o diplomata do cultural foi lá me receber no primeiro dia, né? Foi me buscar no aeroporto. Isso, eu nunca, é a primeira vez que eu saio do Brasil para trabalhar, né? Nunca havia saído para trabalhar. Então, assim, você chega sozinho numa outra realidade, isso faz toda a diferença, né? Só de ter algum apoio ali, né, presencial e tudo mais. Mas aí esse diplomata, que depois me apresentou para outras pessoas e tudo mais, nesse tempo de adaptação, né, ele falou assim, ó, isso ele falando de mim para outras pessoas e né, falaria para qualquer leitor, leitora que estivesse ali. Ele fala, de certa forma, o leitor é um embaixador da cultura nesse local, né? Dentro dessa, está representando o país, o Brasil, aqui nesse local, né? Uma outra fala também, é aquela coisa também, né, de falar o que os outros falam, que a gente vai descobrindo um pouco sobre a gente mesmo. É igual, para citar um livro, acho que todo mundo leu aqui, do Dom Casmurro, no Bentinho, lá, aquele capítulo que ele, a denúncia, né? Que ele fica sabendo que ele gosta da captura, eu gosto de falar, eu gosto. Então, assim, um pouco um outro diplomata também, né, lá no posto, também nessa, quando do conhecimento, seu cara, leitor aqui, tal. Aí ele estava vindo lá da Aris. A Aris estava onde? Ele conheceu, estava em Paris. Ele falou assim, olha, vocês, leitores, conseguem uma interação, uma atuação que a gente não consegue. Isso é muito legal, né? Assim, de uma ponta que a gente não consegue, o diplomata não consegue chegar. E o professor aí consegue trazer. Então, são essas experiências, né? Eu me sinto muito bem sendo leitor, gosto, né, de ser professor leitor, de ter essa representação, esse diálogo, né, na mediação cultural e tudo mais. Mas também, né, e aí todo mundo falou, isso não me isenta dos problemas também locais e de diversas ordens, né, também, que a gente tem de lidar com essas coisas que nós temos de falar para melhorar. Tá. Muito obrigado. Karen, depois a gente pode fechar na Karen para retomar aqui, talvez? Não, eu acho que assim, a primeira coisa que eu vou falar... Obrigada. Eu acho que a gente ser leitor é muito importante para conversar dentro de sala de aula, né? A gente é referência para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Então, quando eu vou dar aula, ali no meu departamento, eu sou uma pessoa muito importante, porque eu não sou professora francesa ensinando português. Eu sou professora brasileira que estou ensinando português. Então, isso é muito importante, isso traz um peso muito legal para a minha vivência com a língua, minha vivência de pessoa, minha vivência de região. Então, eu começo a dar aula falando de Minas Gerais. Eu falei que eu era mesmo, porque eu tenho orgulho de onde eu venho. Então, essa é a primeira coisa. Ser leitor também, eu acho que é importante. São alunos que me procuram também, porque eu sou professora, eu não sou Madame Couteau, eu sou Karen Couto, né? Então, lá na França, é Madame Couteau. Então, eu estabeleço desde o primeiro momento que é a Karen. E ali, eles querem fazer candidaturas para estudar, para trabalhar na França. Então, às vezes, tenho tanto um espírito aberto que chegam cartas. Você pode fazer carta para mim, porque eu preciso. Aí são várias cartas. Então, a gente é referência para isso. Para pessoas que querem ir para o Brasil estudar, trabalhar, manter relações. Nós somos referências também para professores, colegas de trabalho dentro da instituição, que orientam teses e dissertações dentro da área de português no estrangeiro. E, às vezes, o leitor que não pode orientar, que é o meu caso, na Sorbonne Nouvelle, não posso orientar, mas me procuram para eu trabalhar em colaboração, para ajudar na orientação em didática, que eu sou especialista. Então, a gente é importante para os próprios colegas franceses que estão atuando junto com a gente. Também somos importantes para escritores e tradutores que me procuram por e-mail para mostrar o seu trabalho na universidade. Então, isso é muito legal. São pessoas que querem associar a Sorbonne Nouvelle, querem fazer exposição na Sorbonne Nouvelle. Então, o leitorado é porta aberta para isso também.
somos importantes para o candidato do leitorado. Gente, querendo ou não, eu já fiz várias conversas informais pelo Google Meet, mostrando o perfil da vaga, são várias e milhares de pessoas que entram em contato comigo buscando o perfil da vaga de leitorado. E, por fim, o leitor também é importante para a comunidade brasileira na França. Então, desde o primeiro momento que eu entrei lá, eu comecei a fazer parcerias com associações, fiz parceria com a Associação Herança Brasileira, que atendem os brasileirinhos e as brasileirinhas na França. Isso é muito importante, porque eu associo o meu trabalho, atualmente estou trabalhando com expressões idiomáticas na universidade, com tradução, e eu levo isso para a associação, para as crianças desenharem as expressões idiomáticas, trabalhadas com os alunos meus de licenciatura dentro de sala de aula. Então, essa correspondência, essa associação, né, criança, ensino fundamental, estou falando nos termos do Brasil que a gente conhece, ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário é muito importante. Então, igualmente, tento estabelecer um diálogo com assistente de línguas, porque eu já fui assistente e agora eu sou leitora. São 2 postos muito importantes, e isso é muito legal para o português na França. Então, acho que é muito importante, acho que eu já falei demais. Tá bom, cara, e todos vocês, muito obrigado. O que eu queria começar mostrando é que realmente assim, há um significado social, né, e esse significado social parece que não se desvincula do sentido pessoal que vocês atribuem, né? Então, embora haja problemas, mas no sentido pessoal, quando eu fiz a segunda pergunta, todos vocês foram assim, praticamente unânimes em dizer eu gosto do trabalho que eu faço e ele é importante, né? Então, coincide o sentido que vocês dão como leitores a esse trabalho e o significado social. O significado social está atrelado àquilo que é socialmente, alguém está dizendo para vocês, olha, o trabalho que vocês vão fazer é esse. Né? Então, isso está estabelecido. A gente vai ver daqui a pouquinho como que ele aparece e talvez ele não apareça mesmo de uma maneira muito clara. Vocês vão ver que como ele aparece é claro, mas é um pouco vago, né? E essa questão da denominação, talvez, assim, pudesse se pensar quando se vai fazer um pós-doc, se vai como professor pesquisador, né? Talvez pudesse, assim, não tem como o programa leitorado, ele já está estabelecido, ele tem uma história longa, tudo, né? Talvez manter assim a ideia. O programa é leitorado, mas se tivesse uma denominação que talvez fosse o professor pesquisador, e hoje, enquanto vocês estavam apresentando aqui, eu estava pensando, todos vocês fazem pesquisa, né? Vocês estavam apresentando resultado de pesquisa, né? E a pesquisa que geralmente parte da prática como leitor, né? Então, talvez pudesse ter algum movimento nesse sentido, né? De ter essa denominação professor pesquisador, professor leitor pesquisador, se a palavra aparecer ali. O programa é leitorado, mas não necessariamente precisaria chamar leitor, né? Mas isso eu não tinha pensado, eu pensei por conta das questões que vocês falaram, e realmente a ideia de leitor passa mesmo essa ideia de que é alguém que vai ler, né? Mas isso é muito bom, que na teoria da atividade de Leontief, ele coloca isso. E se a gente pensar em muitos trabalhos, né, em muitas profissões, por que eu trabalho, por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu tenho que pagar meu aluguel no final do mês. Então, o sentido pessoal que eu dou é só aquele sentido prático ali de que eu preciso pagar meu aluguel no final do mês, pagar minhas contas. Então, para esse sentido pessoal, eu desenvolvo um trabalho que aí o significado social dele é outro, né? Então, eu vendo cachorro-quente, o significado social é que eu preciso... Sim, as pessoas têm fome, as pessoas compram, isso é comércio, mas eu posso fazer aquele trabalho só porque eu preciso pagar minhas contas. Então, aí não tem um vínculo, né, entre o significado social e o sentido pessoal atribuído. E no de vocês, há uma coincidência, né, entre o significado social, que é difundir a cultura, e o sentido pessoal que cada um atribui ao que se faz, né? Deixa eu seguir aqui. E agora que eu venho com a ideia geral para essa oficina, né? Então, é um tema que está pouco trabalhado ainda, já falei para vocês, na parte acadêmica. Ah, não estava compartilhando? Acho que não. Ali não tinha aparecido. Uhum. Estava aparecendo. Engraçado, esse não tá. Agora sim. Mas continua aí. Sim, agora voltou, né?
Tá bom. E esse tema, diplomacia cultural, assim, o conceito é um pouco novo. Nenhum de vocês relacionou o leitorado à diplomacia cultural. Não apareceu a palavra específica quando falou assim, como diplomacia cultural, mas apareceu soft power. E soft power a gente vai ver que é uma das formas de implementar a política, a diplomacia cultural, é justamente o soft power. E eu falei de atrevimento porque é um tema que eu fiz uma apresentação no EMEP, o Encontro Mundial de Ensino da Língua Portuguesa, na Universidade de Princeton, aquele que é da OTP, que quase todos vocês conhecem, né? Em 2019, falando de diplomacia cultural, com dados que eu tinha coletado nos centros culturais das embaixadas da República Dominicana, Peru e Roma. O de Roma era mais antigo, porque o de Roma era de 2010, mas eu guardava bastante aqueles dados lá, né? E aí fiz essa apresentação falando de diplomacia cultural, mas atrevido também, assim, sem lidar ainda com o conceito. E eu ainda não estou lidando bem com o conceito de diplomacia cultural, eu estou me inteirando dele, e é por isso que eu vou agradecer bastante ao professor Rodrigo Cristofoletti, da Federal de Juiz de Fora, porque o Bruno Zétula ofereceu assim, que seria, se a gente poderia oferecer um curso, no ano passado, um curso de extensão, lá pela UFSCar, e convidando o professor Rodrigo Cristofoletti, e a ideia era essa de relacionar diplomacia cultural e difusão do português pelo Brasil no exterior. Aí esse título, História, Vertentes e Contextos, fui eu que acrescentei ali para dar uma ideia mais geral, de acordo com os convidados. A gente teve convidado para cada um dos temas, o site ficou no ar, foi um curso bastante bom, e foi ali que eu tive mais contato com o conceito mesmo de diplomacia cultural, por meio do professor Rodrigo Cristofoletti, e eu pedi permissão para ele, porque quando eu propus o curso aqui, eu falei, até o curso eu vou dar conta de ler tudo que eu tenho que ler e vou assistir todos os vídeos que eu quero assistir. Tem vídeos muito bons mesmo, inclusive do Joseph Nye, que é o elaborador do conceito de soft power, e é muito, muito importante e tem muita coisa a ver mesmo, está muito relacionado com o que nós fazemos ao difundir a nossa língua no exterior e com o trabalho que vocês fazem como leitores, né? Então, esse slide aqui é do Rodrigo, do jeito que ele usou mesmo. Eu queria fazer alguns arranjos assim, mas eu fiz arranjos de outra forma, mas como eu tinha pedido autorização para ele, então tudo que tiver agradecimento ao professor Rodrigo é porque eu estou usando o slide que ele usou. Lógico que ele não é tudo, né? Porque ele fez uma apresentação muito boa, ele trabalha nessa área e seguramente ele vai estar no terceiro Conecta, assim, pelo que eu soube até agora. E vai ser muito bom se ele mesmo puder retomar o tema da diplomacia cultural, porque ele vai falar com mais propriedade do que eu vou falar hoje, é uma introdução. E também eu acho que ele poderia falar da língua como patrimônio. O Rodrigo trabalha com patrimônio. E a língua como patrimônio foi uma segunda apresentação que ele fez, muito bem feita, e que realmente não daria tempo de tratar aqui, mas é muito importante a gente ter essa noção, todos nós, né, eu estou me incluindo já, todos nós. Eu falei, no curso de 2020, eu falei assim, quando eu crescer, eu quero ser leitor, né? Não sei se alguém de vocês estava lá e se lembra disso, né? Então, eu estou me incluindo, né? Então, o que a gente faz como leitor é diplomacia cultural, né? E a gente trabalha, o patrimônio com o qual a gente trabalha é a língua, né? E a língua que vai carregar um monte de culturalidades, né? Muitas culturalidades mesmo. Então, a diplomacia cultural, vejam como isso vai se encaixando no trabalho do leitor. A diplomacia cultural pode ser definida como uma comunicação do governo com audiências estrangeiras para influenciá-las positivamente. Mas aí vocês mesmos falaram, olha, tem até diplomata que já falou para vocês, olha, o trabalho que vocês fazem, vocês se aproximam mais. Então, a comunicação do governo com audiências estrangeiras para influenciá-las positivamente é o trabalho que vocês fazem, né? Vocês influenciam mais diretamente do que a própria embaixada faz, né? Porque o contato é mais direto com as pessoas, né? E eu costumo dizer, uma mostra, por exemplo, de arte, ela é algo pontual. O ensino da língua é algo que vai sendo contínuo, né? Então, conforme ele frequenta aquela sala de aula, ele frequenta aquele brasileiro que está ali, né? Ele vai apreendendo mais da cultura.
deixa eu passar para o próximo aqui, que ainda é nessa definição. A diplomacia é um instrumento importante de aproximação entre os povos. Vocês usaram a palavra diálogo, né, quando falaram aqui, e apareceu aqui na árvore também, contribuindo para abrir mercados para a indústria cultural, né, seguramente vocês também mencionaram, e para o estabelecimento de vínculos culturais e linguísticos. Eu estou deixando só a parte em amarelo para a gente ir mais rápido. Pode-se compreender a diplomacia cultural como um meio pelo qual a política externa dos países tem utilizado para consolidar espaços conquistados no sistema mundial por meio do soft power. Alguém colocou aqui no conceito de diplomacia cultural, colocou a palavra soft power, talvez mais de uma pessoa, porque ela apareceu com certo destaque, né? Então, nós vamos ver o que é esse soft power, que acho que vocês já ouviram, né? Soft power como poder brando, poder inteligente, não é a tradução literal, mas é bastante utilizado também o poder inteligente, a gente vai ver por conta do contraste com o hard power. E é um trabalho feito por atores estatais, né? Então, o leitor é um ator estatal, né, que faz esse trabalho também. Por isso que eu estou relacionando desde o início o leitorado com a diplomacia cultural. E queria enfatizar algo que eu não falei, que eu falei, daqui a pouco eu falo. Porque a hora que vocês começam a falar dos projetos, e tudo que eu fiz, do André eu tinha até anotado num dos slides lá mais para o final, mas já vou adiantar. O André me mandou, assim, a gente estava conversando por áudio, e ele tinha mandado um áudio, logo que ele fez essa visita à embaixada, eu estava andando no bairro, na verdade, eu estava voltando para como chama, a arguição de pessoas que estavam participando do processo de seleção para pós-graduação. Mas eu fui ouvindo várias vezes o que ele foi falando, porque era muito bom de ver, assim, como ele contando como foi a visita, que o embaixador recebeu, que os alunos ficaram encantados com aquela visita, que eles viram muita coisa ali, eles viram um pedaço do Brasil ali, né? Então, de fato, é um trabalho mesmo de diplomacia cultural muito forte. Aqui são aqui a maneira como o próprio Rodrigo coloca, e depois aqui ele traz a definição de Milton Cummings, né, sobre diplomacia cultural. Troca de ideias, então vejam que tudo isso vai fazendo sentido para o trabalho de leitor. Troca de ideias, informações, arte e outros aspectos da cultura entre as nações e seus povos, a fim de promover o entendimento mútuo, que também pode ser mais uma via de mão única do que uma troca de mão dupla, como quando uma nação concentra seus esforços na promoção da língua nacional, explicando suas políticas e pontos de vista, ou contando sua história para o resto do mundo. Né? E vocês vão ver que a hora que eu coloco só o soft power, eu deixo esse trecho narrar, porque eu acho que o que vocês fazem é uma narrativa, né? O que o leitor faz no dia a dia é uma narrativa do seu país. E quem são os atores da diplomacia cultural? Né? Vamos ver aqui onde que a gente se encaixa, né? Envolve uma ampla gama de participantes na diplomacia cultural. Então, os artistas, cantores e assim por diante, mas também as manifestações de sua arte, como um filme, a promoção de aspectos da cultura de um estado, a língua, por exemplo, e o intercâmbio de pessoas como acadêmicos, né? As atividades realizadas manifestam um aspecto da cultura política que o governo representa. A gama de atividades é ampla e não está mais limitada à alta cultura. Em algum café da manhã, a gente falou sobre isso, né? Ou aqui no canto, alguém falando assim, olha, não é só a alta cultura. A Lília comentou ontem, né? Acho que sobre a questão de música clássica, foi naquele momento que a gente estava falando sobre isso, né? Que a música clássica é importante também que seja, a música clássica brasileira é importante que seja levada, mas é importante que seja levado tudo que tem a ver, por exemplo, com a música, né? Então, funk, o samba, o pagode, porque a gente não sabe o que as pessoas vão gostar, né? Eles vão gostar por uma questão estética, de sonoridade, de ritmo, né? Então, é aquilo que dá ritmo. Então, o Michel Teló fazendo sucesso, ele fez sucesso porque aquele ritmo mexeu com as pessoas em várias partes do mundo, né? A ponto de depois eles gostam, eles ouvem, enquanto eles estão ouvindo, eles estão praticando a percepção de fonologia do português, de léxico do português,
né? Uma professora lá do Centro Cultural do Peru, né, onde a Luísa trabalhava, falou que o aluno chegou para ela perguntando o que era nossa. E ela só respondeu assim, a nossa pode ser um pronome possessivo, mas por que você quer saber? Não, por causa de uma música. E ela não sabia qual que era a música, e ele cantou, e era esse nossa, que aí é uma interjeição e tudo, né? Mas porque aquilo chegou, ele vai perguntar porque ele tem interesse e ele vai aprender de fato, né? E os exemplos, olha, bolsas de estudo, visitas de acadêmicos, intelectuais e artistas, apresentações de grupos culturais, apresentações e exposições de artistas, seminários e conferências, operação de bibliotecas, festivais no exterior, apoio a festivais de outros países realizado internamente, estabelecendo e mantendo cátedras em universidades e missões diplomáticas no exterior, um prêmio de ensaio, uma palestra anual, esportes. Então, muito daquilo que vocês fazem como atividade está envolvido, né, aqui entre os atores da diplomacia cultural. E aqui, se eu conseguir, agora eu acho que eu deixei aberto aqui, alguém pode me ajudar, que eu queria mostrar esse vídeo nessa sequência aqui, justamente porque a gente acabou de falar de um cantor e tudo, né, de cantores como atores da diplomacia cultural. Eu acho que eu deixei ele aberto. Só. Mas tem que compartilhar o som também. Acho que já está. A Luma compartilhou. Tá, vamos tentar sair daqui. Aqui, né? Isso. É esse aqui? É esse. É isso. Não sei se vocês viram, alguém deve conhecer. Let's make it short. Secretary General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. Secretary General, please. Da comunicação brasileira, mas assim, o brasileiro tem coragem. Não vamos assistir inteiro, mas vamos ver um pouquinho, né, para muito bonito. Are you here? Are you there? Are you there? Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Que Deus entendeu de dar toda a magia, pro bem e pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus deu. Sing with me, you won! Deus deu, oh, oh, Deus dá, Deus deu, oh, oh, Deus dá, Deus deu, oh, oh, Deus dá, Deus deu, oh, oh, yeah! Yo, 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 yeah, 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 Vamos lá, yo, 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 yeah, yeah, yeah.
É bonito demais de ver, porque ele perguntou todo mundo. É algo sério. Luanda, Bahia, 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 Secretary-General Kofi Annan on congas. Oh. Hey! Muito obrigado. Thank you. God bless the UN organization. Ótimo, né, gente? Secretary-General Kofi Annan. Mas o sorriso do Kofi Annan foi muito bom, né, gente? Ele está feliz ali, né? E esse é um lugar mesmo de pessoas assim que estão discutindo. Parece que é sempre com aquele ar muito grave, né? Então ele movimentou. Isso é uma atividade, assim, é algo que está sendo feito como soft power, né? Então qual que é a diferença de soft power e hard power? Hard power, o próprio Joseph Nye vai falar isso, né? O poder bélico ou o poder econômico ou poder político, né? Então é pela força, pelo dinheiro. Tem uma entrevista, tem um link de uma entrevista muito boa, está em espanhol. Aí ele está falando em inglês, mas ela já vai sendo traduzida para o espanhol. Está muito boa e ele fala exatamente isso. O entrevistador é muito bom também. Tem acho que 12 minutos de entrevista, perfeito, aquilo lá para a gente entender bem. E ele fala exatamente a força, o dinheiro, são três coisas. Eu peguei a força e o dinheiro, mas ele estava se referindo ao poder bélico, né? Então, um país vai dominar o outro pelo poder bélico. Então, a gente tem situações, né, acontecendo agora, por exemplo, né? E o hard power, o soft power, né? Então, o conceito desse Joseph Nye, eu coloquei algumas palavras aqui, olha, essas palavras são especificamente da fala dele, né? De atração, no sentido de você atrair alguém para gostar de você, né? Persuasão, eu falo persuasão, não sei se é persuasão ou persuasão, é zão, né, mesmo, né? Sedução, né? Então é você conseguir essa força de seduzir o outro para que ele goste, né, de você, né? Então, o uso do soft power é uma forma de implementar a diplomacia cultural. É chamado de poder brando, poder inteligente. O governo chinês acho que usa como poder inteligente, não sei se pela própria língua, mas parece que eles falam mais como inteligente. É construir a reputação, né? Então, o que vocês fazem como leitores, vocês estão construindo a reputação do Brasil, né? De vocês mesmos e do Brasil. Mais adiante eu até coloco que o próprio leitor, além dele ser agente, ele é a própria ação, né? Porque ele é agente e ele também está sendo visto como representante, como vocês colocaram aqui, mas ele é também a ação, né? Ele é também um soft power naquele contexto, né? Então, constrói a reputação, angaria simpatia, são todas palavras que estão vinculadas ao soft power. E é uma busca assim, de cativar por características, pela política, né, por imagens, e é isso que a gente faz, que a gente vai narrando, vai mostrando, e claro, isso pode ser usado também como propaganda, naquele sentido de propaganda mesmo, propaganda política não muito boa, né? Não sei se vocês assistem, de vez em quando, pelo menos, a CGTN, né? Mas tem uma narrativa ali na CGTN, assim, 24 horas transmitindo em língua inglesa né, de vários países, mas com a China, que é um canal chinês, né? Eles transformaram nessa CGTN, China Global Television Network, parece que até se parece com CNN, né? E ali vai mostrando, assim, tem
você assiste e fala, nossa, dá vontade de conhecer mesmo, isso tudo, né? Porque mostra coisas muito bonitas, né? Então, tem um papel, assim, de propaganda também, mas eles estão fazendo soft power que eles estão usando ali para implementar a diplomacia cultural, né? E aqui, no próprio, da maneira como ele mesmo define, né? É a capacidade e a habilidade de influenciar os outros por meio do poder de atração e não de coerção. O poder coercitivo seria a ostentação militar, política, classificada como hard power, enquanto a identidade cultural, ideológica e política comporia o soft power ou o poder brando. Aqui a gente tem, talvez eu precise de ajuda, mas eu vou tentar aqui, gente, se ele vai mostrar. Isso aqui já aparece? Já? Tá. Então, esse aqui é o ranking de soft power. Eu não sei por que ele não está atualizado. Ele está 2019, 2015 em diante, acho que. Esse é o de 2019. Mas eu volto aqui daqui a pouquinho, dos 30. Né? Então, olha, esse aqui é o overall, então ele é mesmo assim a classificação geral, né, dos países. A França em primeiro, Reino Unido e tal. Vamos ver aqui onde que nós vamos estar no geral, nesse aqui de 2019. 26, né? Estamos aqui. Vamos voltar e... Ele só funciona de mais que 3, não vai, tá? Mas vamos ver aqui só para pegar 3 anos aqui diferentes, e 2017, 18, 19, o nosso ranking de soft power. Vai aparecer aqui, assim que é fácil de ver. Então, não estamos entre os 3 primeiros, entre os 4, 5, 6, 7... Mas não estamos ruins também. Assim. Mas ele só tem 30, né? Uhum. Mas são os 30 primeiros, né? Ei. 26 aqui, né, em 2019, né, que a gente já estava. E depois ficamos aqui em 29. Isso aí é 2000 e quanto? Aqui é 17 e 18, né? Tem antes de 2016? Só por curiosidade? Não, aqui não tem. Tem 2015. 2015 tem. Ó, 17, 18 e 19. Deixa eu pegar só o 2015 para ver. Mas a gente não mudou muito, sabe? Mas depois eu vou entrar em um item especificamente, porque, olha, que considera o nível de tecnologia, cultura, empreendimento. Esse aqui tem a ver com a política governamental, assim, como o país se relaciona com outros países, né? Educação, governo. 2015, vamos ver aqui. É, 23, isso. Estava melhor, né? Depois 26 e 29. 16 foi quando eu percebi a mudança aqui na Europa. Uhum. No Brasil, de 2016 para frente. E é legal a gente ver, olha, que quando a gente coloca só... Eu vou colocar 2019 só cultura, tá? Porque eu achei, assim, legal isso aqui, olha... Aí só cultura a gente está em 16, 2019. Mas é bem, assim, é um ranking, né? Então, como todo ranking tem falhas também, mas é importante a gente saber, né? Voltando aqui. E aqui eu gostaria, assim, antes de passar para o leitorado, voltar um pouquinho para os centros culturais brasileiros, né? Então, os centros culturais, porque o trabalho é bastante parecido com o do leitorado, mas aí é estabelecido junto às embaixadas, né?
Então, eu peguei as definições e já selecionei ali alguns, em vermelho deixei maior ali por conta das palavras que se destacam, né? Então, os Centros Culturais Brasileiros, agora Unidades Guimarães Rosa, né, são extensões das embaixadas. Então, isso aí está na página do Ministério. Os primeiros centros resultaram de missões culturais, né? Então, o leitorado também é uma missão cultural enviada pelo Itamaraty nos anos 1940 em embaixadas na América do Sul. Aí, atualmente, eu deixei aquele trecho ali pequenininho, que a gente já viu bastante, né? As atividades dos CCBs concentram-se no ensino da língua portuguesa em sua vertente brasileira, abrangem também exposições, concertos, seminários, palestras, entre outras iniciativas voltadas à difusão da cultura brasileira. Então, aquilo que vocês colocaram do leitorado, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, a hora que é apresentado o leitorado. Então, aqui a gente vê que isso seria o significado social dos centros culturais, né? Então, extensão da embaixada, missão cultural, atividade de ensino da língua portuguesa, vertente brasileira, exposição, concerto, seminário, e outras iniciativas para difundir a língua, a cultura brasileira, significado social. Tem uma publicação, não sei se vocês conhecem, a História dos Centros Culturais Brasileiros. Ai, gente, desculpa, eu não salvei esse arquivo. Ele deveria estar aqui junto. Eu salvei um em PDF e fui destacando, porque quase todos, no próprio índice, a gente já percebe. Foi uma falha minha hora que eu passei os arquivos para cá, gente, porque estava preparadinho. Mas é importante, se vocês puderem dar uma olhada nessa publicação aqui e ver o que os centros culturais de cada país estão dizendo sobre os próprios centros culturais, né? Então, a palavra diálogo cultural vai aparecer muito, ponte intercultural entre os dois países, né? Por conta do país em que está localizado. Então, é muito interessante de ver, porque essas palavras vão se repetindo. Aí, quando a gente volta aqui, a gente vê que o significado social é esse, o significado que as pessoas dão ali também é esse, e a hora que a gente chega aqui, aqui são os dados que eu tive dos Centros Culturais do Peru, República Dominicana e Itália, e que eu apresentei lá no EMEP, mas esse arquivo deve ter ficado em algum outro computador e eu não consegui recuperar. Tinha umas respostas muito boas, e quando a gente trabalha com etnografia, é bom a gente ver a voz das pessoas ali, né? É bom você trazer como é que os professores colocaram isso, mas como eu não tinha esses dados aqui, então eu trouxe assim, aquilo que eu me lembrava de uma maneira geral. Os professores indicam, os dos centros culturais, de forma unânime, o envolvimento com a difusão da língua e da cultura, o reconhecimento local que eles recebem como profissionais respeitados, representantes culturais, que vocês colocaram aqui, representação também, diplomatas culturais, que vocês falaram, embaixador cultural, né? Isso apareceu muito nos questionários, e alguns dizendo que eles eram até mesmo idolatrados. Então, dependendo do país, e como o centro cultural funciona vinculado à embaixada, em geral, as pessoas daquele país vão aprender português ali, vão ver as exposições e tudo, eles tratam aquele lugar ali como um mini Brasil, né? Então, de fato, tem... O professor que trabalha naquele contexto, ele tem uma aura, né, assim, o brasileiro que trabalha ali é um Brasil que a gente vai encontrar, e é muito bom que eles entram naquele ambiente, eles veem que os professores estão conversando em português pelo corredor, está tudo escrito em português, então, de fato, ele tem um ambiente ali brasileiro, né? Então, coincide também, né, no caso dos centros culturais, o significado social que é atribuído aos centros culturais e o sentido pessoal que os próprios professores dão, porque eles também se sentem, assim como vocês, se sentem bem fazendo aquele trabalho. Esse aqui é só para dar um exemplo. Em 2019, quando o Centro Cultural Brasil-República Dominicana fez 10 anos, quem estava naquela apresentação no curso de 2020 vai lembrar que eu também mostrei essa foto, mas como não eram todos que estavam lá, então essa foto não é repetida para alguns de vocês, né? A professora, a Denise Regina de Paula Rivas, é professora do Centro Cultural lá, e para comemorar, então, os 10 anos, ela fez esse bolo. Quando eu vi essa foto a primeira vez, eu imaginei que isso aqui fosse um pedaço de madeira e que tivesse sido pintado, porque eu falei, está tudo tão separado direitinho, né? Eu falei, nossa, que legal, fizeram um trabalho muito bom para comemorar os 10 anos, porque eles colocaram, né, pediram para alguém fazer essa tábua aí, e aí eu mandei uma mensagem para ela perguntando, e ela falou assim, ele é
100% comestível. Né? Então, de fato, ela fez esse bolo. Né? Então, alguém do Itamaraty pediu para a Denise fazer esse bolo, né, para comemorar os 10 anos, né? Ninguém pediu isso para ela. Né? Então, o sentido que ela atribui ao trabalho que ela faz ali, de fato, é uma coisa assim, que ela faz aquilo com muito prazer. Né? E, além disso, ela é conhecida lá na República Dominicana por fazer coxinhas. Ela ficou famosa e ela começou fazendo para o filho dela, para o aniversário do filho, aí a colega pediu para fazer para o aniversário do outro filho, e depois ela foi para a televisão, entrevistou ela, e aí ela ficou famosa a coxinha lá, né? Então, aqui, novamente, a gente vê a coincidência entre o significado social da atividade, né, de ensinar português ali, e o sentido pessoal que a pessoa atribui. Então, ela realmente atribui difundir a cultura. Então, difundir a cultura, ela faz até um bolo que é o mapa do próprio país. Né? E, em relação ao leitorado, qual seria o significado social, né, pela teoria da atividade? Então, eu peguei da página do... Essa aqui está na CAPES, mas é porque eu não achei especificamente em outro lugar como ele aparecia, né? O programa Leitorado financia leitores brasileiros para atuar em instituições de ensino superior estrangeiras e promover a língua portuguesa e a literatura brasileira nessas instituições. Então, coincide com o trabalho dos centros culturais, né? Mas, como vocês disseram, não é algo que está bastante detalhado, né? Em relação aos objetivos, os objetivos aparecem bastante claros ali também: promover a língua portuguesa na variante brasileira, proporcionar maior visibilidade internacional à cultura, à literatura e ao ensino superior brasileiros, ampliar a colaboração entre instituições nacionais e estrangeiras, bem como entre docentes que atuam no Brasil e no exterior. Então, isso nós lemos como significado social. Então, o governo brasileiro atribui, né, como significado social do leitorado esses objetivos e essa missão aqui, que é promover a língua portuguesa e a literatura brasileira nessas instituições. O que vocês falaram quando vocês colocaram o leitorado, que é cultura, português, ensino, difusão, representação, literatura, está bastante vinculado a esses objetivos, né? Se a gente pensar em promover a língua portuguesa na variante brasileira, nos países de atuação dos leitores, a gente vai ter, então, quais são as maneiras, as modalidades, as ações que vocês fazem. E aí vocês têm muita coisa para falar, né? Várias das ações que vocês fizeram são ações que visam promover a língua portuguesa. O ensino é uma delas, mas vocês fazem muito mais do que isso. Então, as ações que vocês estão desenvolvendo são realmente atividades de diplomacia cultural. Proporcionar maior visibilidade internacional à cultura, à literatura e ao ensino superior brasileiros. Então, eu vejo, por exemplo, o Caio faz uns vídeos e ele coloca lá no YouTube aqueles vídeos de literatura, mas ele de poesia, né, Caio? Mas ele também trabalha com a poesia angolana, né? Então ele está promovendo a visibilidade internacional da cultura brasileira, né, da literatura brasileira nesse caso, mas ele está colocando isso num diálogo intercultural, né? Então isso se relaciona bastante fortemente à diplomacia cultural. E as atividades narradas por vocês, pelo que eu vi aqui, nas diversas apresentações, nas comunicações, quase todas elas se relacionam muito com esse trabalho, né? E aqui eu vou parar um pouquinho para vocês, para agora alguém que gostaria de comentar sobre atividades que sente que se relaciona com esse trabalho, né? Aí o ensino a gente já sabe, né? Quais outras ações vocês têm feito e que vocês gostariam de... Sim. Assim... Microfone. Mas eu acho que está ficando sem bateria. Não, se desligar, eu quero desligar. Pode desligar. Não, a verde embaixo é a bateria. Então, sobre aquela pergunta, juntando aquelas suas perguntas iniciais com essa agora... Eu ia falar para alguém que não tinha falado aquela hora e quisesse retomar. Assim. Sobre a questão de a gente se sentir bem no que faz, né? Eu adoro, né, o leitorado, é uma coisa super diferente para a minha prática, e se mostrando aí, trouxe um aspecto que é o que me faz, assim, me sentir bem útil, né, em termos de leitora,
pesquisadora, é a possibilidade de fazer essa ligação entre uma universidade dos Estados Unidos e uma no Brasil, e isso eu realmente consigo fazer muito a partir do leitorado. Amanhã eu vou até fazer minha apresentação, e essa possibilidade de você ligar um aluno dos Estados Unidos com um aluno lá do Maranhão ou do Piauí, onde eu tenho muitos contatos. Então, isso eu consigo fazer pelo leitorado. Então, é bem assim, para mim, salva a minha alma, assim, não estou lá só para dar aula de português. Qualquer pessoa, não precisaria ter toda a minha qualificação para dar aula, né, para fazer, mas eu posso fazer muito mais, né? E aí, nesse sentido, esse leque de possibilidades fazem com que a gente, às vezes, respire e pense, eu estou sendo útil, né? Eu estou fazendo alguma coisa que é um pouquinho, né, mais... então, essas possibilidades aí de você trabalhar um pouquinho com a comunidade, né? No meu caso, eu sou super famosa porque tem uma Nayara que faz brigadeiro. E aí, de vez em quando, eu digo, Nayara, você pode fazer brigadeiro para mim no WhatsApp, né? Eu falei, não posso, porque eu sou uma Nayara leitora. Então, tem uma Nayara lá nos Estados Unidos que faz brigadeiro. Então, é bem interessante essa coisa, assim, que chega a gente, né? Coisas da comunidade que terminam chegando ali nas suas mãos, e você é um caminho ali para você chegar na comunidade também, né? É simplesmente uma forma. Então, sem dúvida nenhuma, o leitorado é um trabalho necessário da minha universidade. Por exemplo, ele salva a pátria, né? Em termos de... eu consigo dar uma aula que a universidade talvez não pagaria um professor lá para dar, porque tem menos alunos do que poderia, mas sem o leitor, esse aluno não receberia o minor, porque faltou a última ou as últimas disciplinas para receber. Então, são coisas assim que a gente consegue preencher, né? Que o leitorado ajuda muito as instituições, e é isso. Eu acho que, respondendo àquela pergunta, eu me sinto super bem e está fazendo esse trabalho. Eu posso falar? Acho que eu falo aqui, não? Acho que aí eles não ouvem bem. Mas se sentar perto... Sim, aqui. Obrigada. Não, então, respondendo especificamente sobre a relação de cultura, né, eu acho que, acho que já falou, todos nós acho que temos atividades relacionadas à cultura, né, em diferentes contextos. No meu, especificamente, a gente organiza um clube de leitura junto com o Instituto Guimarães Rosa. A gente participa também ajudou a organizar a comemoração do Dia da Língua Portuguesa. Eu acho que eu consigo fazer uma ligação importante entre universidades, assim, porque eu acabo trabalhando em duas e mais no instituto, então eu consigo circular muito nesses ambientes de diferentes graus de interesses no Brasil, né, de alguma forma. Eu também estou no auxílio de um evento que chama Jornadas Brasileiras, que é um evento que acontece há 17 anos, mas que agora também o leitorado participa junto com um grupo de pesquisa que faz isso. E acho que também teve um evento, assim, um curso que eu tenho muito orgulho de ter organizado, que é um curso de extensão de literatura brasileira. No primeiro semestre foi de literatura clássica da literatura brasileira, e agora no segundo vai ser de literatura contemporânea. E era um curso online em espanhol, que atingiu mais de 200 inscrições, e mais de 10 países que assistiram e tiveram, assim, da América Latina, principalmente. Então, acho que... E aí, falando também um pouco sobre o papel do leitorado da Universidade do Chile, né, que eu até comentava, que não tem um curso de graduação em português ou em literatura brasileira. Então, basicamente, o leitorado é a primeira vez que que coloca, né, disciplinas completamente dedicadas à cultura brasileira no currículo da universidade, né? Então, pela primeira vez, os estudantes estão lendo literatura brasileira de fato, assim, num curso, vendo filmes, tendo acesso a artistas visuais brasileiros, né? E isso também faz com que eles também tenham interesse, por exemplo, em fazer as disciplinas de português que a universidade oferece, como idiomas, né? Mas que a princípio eles não tinham interesse porque não conheciam em termos culturais o Brasil também. Então, acho que a existência do leitorado nessa universidade muda muito, assim, do que é o interesse, a princípio, no Brasil e na cultura brasileira, eu acho.
Muito obrigado, assim, enquanto o microfone chega lá. Acho que são coisas que vocês, às vezes, nem imaginavam que fariam, né? Assim, de tantas atividades, assim, que são tão abrangentes, que envolvem tantas pessoas e tantas autoridades, às vezes, mas não só por envolver autoridades, mas por envolver pessoas que vão ficar interessadas pelo país, né? Que acho que não dava para imaginar que seria um trabalho tão intenso, né? E produtivo, assim. Gustavo? Então... a aluna, né, que falou que virou produtora cultural, né? Pois é, eu sou praticamente isso. Eu virei um curador, né, lá do Centro Cultural. E isso foi coisa que eu não imaginava que eu ia fazer, e fui vendo a demanda, né, assim. E o embaixador, um dia que o Erasmo e o Roberto fizeram 80 anos, falou, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Fala com o leitor. Eu falei, vamos fazer. Poxa, incrível, né? Porque como o Roberto e o Erasmo chegam, né? Eles falam assim, eles modelaram a nossa forma de amar, né? Um jeito mesmo de entrar no país, né? O Roberto e o Erasmo, né? E aí a gente convidou músicos moçambicanos para tocarem Erasmo, tem um vídeo, né? Então esse soft power também, esse jogo todo aí. Então fizemos isso também depois com o Gil, com o Caetano, e foi uma cantora baiana para lá, falou, vamos aproveitar que ela está aí, né? A Josiara fez um show maravilhoso do Gil com uma moçambicana, que é a maior cantora moçambicana hoje, a Lena Baúli. Quem conhece, assim, vale a pena, um monstro essa mulher. Então, muitas coisas. Eu fiz mostra de cinema também, né? Assim, porque o apelo audiovisual lá não chega nessa coisa de série ainda não, e tem eles veem muito pouco cinema, então a gente insiste nisso também. Eu faço um projetinho que é um Minuto de Poesia, que toda semana também a gente veicula nas redes um minuto de poesia, e a gente fez um para o Craveirinha agora também, isso que você está falando da interculturalidade, né? Então fizemos uma série, aí convidamos uma atriz, a Lucrécia Paco, que aí ela dirigiu, ela narrou os poemas, e convidamos um outro ator também, fomos para o estúdio, foi maravilhoso. A gente vem fazendo também o Dia do Guimarães Rosa, desde que eu cheguei lá, porque desde 2019 eles já tinham avisado sobre que o Itamaraty ia virar isso, né, o Instituto Guimarães. Então, aí a gente já começou a associar com a festa junina, porque é o dia de São João, né, o João Guimarães, aí tem a festa junina, aí eu faço live de festa junina, fiz São João, Santo Antônio, São Pedro. Já virei DJ também no carnaval, coloquei a Anitta lá, foi uma coisa que no intervalo, foi uma coisa escandalosa, você vê que o negócio pega mesmo, né? Eu fui escrevendo as coisas que eu ia fazendo, assim, por isso que eu estou virando um copinho. E agora eu vou fazer uma exposição, quer dizer, um trabalho de curadoria mesmo, uma exposição de futebol pelos guarda-redes de Moçambique e tal, né? Mulheres e homens. E o ano que vem também uma outra exposição para o futebol feminino durante a Copa, né? Porque ano que vem tem a Copa de Futebol Feminino também, esse ano masculino. Bom, você vai passar o masculino, vamos passar o feminino também. E exibir não só jogos do Brasil, que a gente recebe lá 700 pessoas no Jogo do Brasil. Vamos fazer uma exposição de qualidade, né? E também repetindo isso no feminino. E passar os jogos não só brasileiros, também das seleções africanas, e a lusitana e as sul-americanas, ou seja, quase tudo, né? Acho que eu falei tudo aqui. Festa do Monte, Diego Nunes Nossa. É isso, eu só falei de algumas ações assim, porque dá ideias também para outras pessoas, né? Sim. Eu tenho escutado coisas incríveis e realmente eu virei virei isso, um produtor cultural. Obrigado, Gustavo. Eu posso falar de quando eu fui leitor, né? Eu não sou mais leitor. Né? Sim, eu ia falar até assim, eu ia lembrar de você no próximo agora aqui, por conta de natureza da planta. Eu sou ex-leitor, eu sou do edital, na verdade, que nem apareceu aqui nos slides, foi o edital de 2013, ou 2012, talvez. Eu comecei a atuação leitorada em 2013, na Universidade de Colônia, e na época, e realmente isso é uma diferença muito grande que faz quando você é leitor, né? E é porque você, de alguma forma, também atua como produtor cultural, né? E é uma coisa que difere bastante de quando você, de fato, tem uma vaga fixa numa universidade, que esse aspecto cultural, ele não acaba não sendo tão fomentado, a menos que seja uma cidade onde tem tem um centro cultural, por exemplo, né? Mas na minha época de leitor, eu fiz uma atividade com o Sérgio Vaz,
que foi um sarau. A gente fez, na verdade, várias atividades com ele. Ele fez palestras, deu uma aula lá na universidade, e no final a gente fez um sarau com os alunos, que foi um sarau incrível. Foi em Colônia, né, na Alemanha. Fiz uma atividade com o Emicida, na época o Emicida estava na Alemanha fazendo show, a gente conseguiu contactar ele. Nossa. E ele fez um bate-papo lá com os alunos e fez ainda um pocket show lá no bandejão da universidade. A gente fez uma leitura com o Ednei Silvestre, que também escreveu. O Ednei Silvestre é um jornalista, né? A da Rede Globo escreveu em Um Crime. E o Ednei Silvestre fez uma leitura. A gente fez também, na época da Copa, fizemos também umas leituras de textos bilíngues, né, com o Michel Kegler, né, que é um tradutor, traduz muita coisa do alemão do português para o alemão. E, então, é justamente nessa época do leitorado, a diferença que eu vejo, né, de quando eu fui leitor do MRE, a gente começou agora, que realmente você também você de fato atua muito mais também como produtor cultural, né? A sua atividade ultrapassa bem mais a sala de aula, né? Para fazer um trabalho de extensão ali que ele é abrangente para toda a comunidade mais ampla, né? Não só de brasileiros, como também do respectivo país, né? No qual você atua. Uhum. Então é uma coisa eu gostei muito, eu gostava muito também de ser leitor da MRE. Ótimo, muito bom te ouvir. Oi? Em Colônia tem consulado. Não, o nosso posto é de Frankfurt. Janaína, você vai falar? Não. Aí tinha então não tinha nada de representação diplomática lá. Não. Mas em Hamburgo tem uma representação diplomática, mas é um cônsul honorário que tem em Hamburgo. Eu acho que uma das coisas mais legais de ser leitor é que a gente tem a possibilidade de estar sempre se reinventando com novos projetos e novas ideias. Então, acho que ao longo desses quase 3 anos, eu já fiz desde festa de carnaval com o Centro Cultural, oficina de escrita criativa na verdade, quem fez essa oficina foi a escritora Cristiane Sobral. Eu acho que o Caio comentou ontem que nós também fizemos o documentário Que Português Você Fala, que envolveu, então, pessoas de diferentes partes, dos PALOP e também do Timor-Leste, né, para falar sobre esses diferentes portugueses que circulam pelo mundo. Já desenvolvi também um projeto junto com professores da Unilab e alunos também, e da Universidade da Geórgia, dos Estados Unidos, em que nós fizemos uma revista com textos desses alunos dessas universidades que envolvia literatura e meio ambiente. Então, os alunos produziam textos e conversavam também entre eles para fazer produções conjuntas. Acho que isso também é bem legal. Neste ano também fizemos um simpósio A Língua Portuguesa que há em Nós, com diferentes pesquisadores dos PALOP e também do Timor-Leste, conversando sobre o português pluricêntrico, o que é isso, e será que isso é bom mesmo? Enfim, foi uma discussão bem interessante. O Sabráfica também, que eu acho que é bem legal, que é esse sarau que nós também, além dos estudantes do leitorado dos PALOP e também do Timor-Leste, os estudantes, eles declamam poemas brasileiros, mas também nas línguas dos países, né? Então, também acho que é bem interessante. Também já fiz o Festival da Negritude, em que nós tivemos também programação de cinema e outras artes, enfim. E a Juliana Vicente, que é uma cineasta também, que participou. Diálogo com escritores, com o Jefferson Tenório, que depois ganhou também o Prêmio Jabuti, mas isso foi antes dele ganhar, então não foi porque ele ganhou, ele já... Os alunos leram, inclusive, o livro dele, discutiram com ele, enfim. Então, tem muitas possibilidades, né? Como eu falei também da biblioteca itinerante. Um aluno meu que participou também como é que é o nome do projeto do IUP, de artigos científicos. Ele também, inclusive, ganhou o prêmio, ganhou 1.000 euros participando do concurso. Então, assim, incentivo também a pesquisa na própria universidade, sabe? Então, acho que eu me sinto assim, muito bem de poder desenvolver diferentes atividades e essa criatividade que eu acho que eu tenho para fazer isso. Então...
São alguns exemplos. Muito bom. Eu tentei colocar aqui mais ou menos como temas, mas seriam eixos, né? Assim, eu vi que de vocês todos, sim, o que vocês falaram antes também, né? Que eu estava acompanhando esses dias, eu estou sentado ali trabalhando, mas estou acompanhando tudo também. E fazendo o exercício de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas acho que aqui a gente tem temas de maneira geral, né? O natureza, na verdade, eu incluí depois da fala do Júlio, que eu não tinha pensado no de natureza, por exemplo, mas festas tradicionais, festa junina, e eu estava me lembrando, a festa junina na Guiana, em Georgetown, na Guiana, é um acontecimento que a cidade fica esperando, e nesses anos de pandemia, diz que foi muito triste, porque as pessoas não tinham isso, né? Mas sai no jornal da cidade, que vai ter a festa junina, que junta 2.000 pessoas, né? Então é algo, assim, muito bom mesmo. O carnaval, a Lilian falou do carnaval na Finlândia, por exemplo, né? E eu me lembro da coordenadora pedagógica do Centro Cultural, falando que, olha, gente, eu já saí como porta-bandeira, porque tem o grupo lá também do próprio Centro Cultural, né? E tem escolas de samba, né, na Finlândia, e esse carnaval é uma adaptação que eles fizeram, né? A gastronomia, né, de forma integrada, então as comidas de festa junina, né? Então ali está integrado na própria, é a festa, mas já tem a comida de forma integrada. Isolada, eu pus entre parênteses, porque eu não achei uma palavra ali, mas não é bem isolada, né? Mas quando a gente fala faz uma feijoada, por exemplo, a gente está contando a história do Brasil, né? Porque a gente vai falar de como surgiu a feijoada, os ingredientes, vai comentar a bebida que acompanha, né? Então a caipirinha, que vontade, e a roda de samba, né? Então a gente vai trazendo, né? Assim, um ambiente inteiro, né? Junto. A música, os ritmos musicais, a literatura, a arquitetura, né? Porque é algo muito importante, né? Então eu me lembro que na Rússia eles gostavam muito do Niemeyer. Então, tinha assim, uma adoração por Niemeyer, quase todo mundo com quem você falava, eles iam citar Niemeyer como um grande arquiteto. Né? Então, a gente leva isso também, o cinema, sem dúvida nenhuma, os esportes, né, de maneira geral, assim, mas seguramente o futebol. Eu estava comentando, acho que foi com o Gustavo, que na UFSCar, o primeiro trabalho com português para estrangeiros que eu fiz efetivamente na UFSCar foi logo que eu entrei com garotos coreanos de 10, 11, 12, 13 anos que vinham para o campo, né, para o clube que ficava ao lado da UFSCar para praticar futebol. Né? Então, ali tinha 60, 70 meninos e eles não sabiam falar português, então a gente oferecia o curso de português. O nosso aluno bolsista passava lá, ficava no treino junto com eles para pegar palavras também do treino, para ser algo bem dinâmico, significativo, né? Então, o esporte é algo que a gente leva também, as artes em geral, a natureza, a ciência, né? O André parece que explora bastante, eu me lembro do projeto que ele comentou que tinha apresentado. E, por fim, essa ideia de que é agente e ação, né? Então, assim, vocês também, como leitores, são, ao mesmo tempo, são agentes, são a própria ação, porque são também diplomacia cultural. Então, assim, o que é importante? Precisa de investimento governamental, né, para a diplomacia cultural. E aqui eram umas notas que eu tinha aqui, que eu não quis passar para o slide, mas por que há pouca atenção acadêmica na questão da diplomacia cultural? Por que a gente não vem falando de diplomacia cultural na academia? Em geral, assim, não é o caso da Lília, obviamente, mas políticos e diplomatas tendem a considerar a diplomacia cultural como uma ferramenta menor de diplomacia. Essa ferramenta menor, assim, entre aspas mesmo. Um segundo motivo, a dificuldade de determinar impacto de longo prazo da diplomacia cultural no comportamento do público. Então, é difícil medir, né? Se você faz uma coisa mais pontual, então é um negócio, é de uma empresa, está vendendo um produto, vendeu, o Brasil já ganhou dinheiro, aquilo entrou recurso financeiro para o país, entrou dólar e assim por diante. A diplomacia cultural, ela é mais a longo prazo, né? Então, essa dificulta também isso um pouco. A falta de clareza em relação à prática, que vocês mesmos citaram, né? E porque tem dois termos que são, como que a gente fala quando tem muitos significados? Polissêmicos, né? Que é diplomacia e a própria cultura. Então, são dois termos de grande complexidade. A hora que você junta diplomacia cultural, a gente fica um pouco sem saber, embora a gente tenha trabalhado aqui hoje com a conceituação, né? Uma pergunta, ali naquele site que a gente viu, do Soft Power, eles colocam qual é a metodologia para eles levantarem aqueles dados? Eu não tive tempo ainda de ler. Porque talvez seja uma forma de mensurar, né? Eles devem ter alguma Sim. metodologia já empregada, que pode ser aplicada, talvez.
Eu conheci aquele site fazendo revisão de um trabalho de um diplomata, que era voltado para centros culturais, já faz uns 3 anos isso. Aí estava fazendo essa revisão e gostei muito. E depois, como o Rodrigo veio trabalhar no curso, aí eu falei com ele também. O Rodrigo até tem outros, mas ele gosta, ele considera bastante esse aqui também por conta dos vários aspectos que são trabalhados ali, né? Vocês viram que, no geral, a gente está lá no 26, 29, mas em cultura a gente está ali e não dava tempo para mostrar os outros, né? Mas acho que, assim, eu não tive tempo, na verdade, de ver. É considerado menor e não tem a pesquisa, mas não é que ela não possa ser feita, né? Conhecida pelo Ministério. Acho que pode ser interessante. Eu vou me embrenhar um pouco mais em diplomacia cultural, para ver aí, eu quero entender também essa parte, sim. Mas olha, por que é importante, do ponto de vista político, a diplomacia cultural é importante, econômico, cultural, né? Então a gente fala sempre do cultural e do político, mas esquece um pouco o econômico, né? E quem está se envolvendo com a língua, se envolvendo com a cultura, ele também se torna um consumidor dos produtos culturais daquele país, né? Então, isso tem um peso, um impacto econômico também. Aí eu queria mostrar isso aqui, por exemplo, a Coreia do Sul investe bastante mesmo, né? Então, a gente tem o K-pop, tem os doramas. O K-pop movimenta jovens do mundo inteiro, e não só jovens, tem pessoa menos jovem também que gosta do K-pop, né? Mas eu me lembro na Austrália que 9 da manhã, 10 da manhã, em frente aos prédios assim, que tinha bastante espelho, aquele monte de jovem ali praticando, né? E bastante mesmo, né? Então, falta, assim, falta não, né? No caso deles, há investimento governamental, porque isso significa retorno financeiro ao país. E o K-pop leva muito dinheiro para o país. Os doramas também, as séries, o cinema. Isso aqui a gente não vai ter tempo de mostrar, mas, por exemplo, esse link aqui é falando sobre diplomacia cultural e vai mostrando vários acontecimentos. Ele tem 12 minutos, eu ia mostrar, na verdade, 2 minutos, porque era só a hora, mas não vou mostrar, porque só comentar já vale a pena. A hora que eles mostram o Oscar indo para o Parasita. Né? Aquilo lá foi um acontecimento assim de mudança total de paradigma, né? O Oscar, né? Porque ele ganhou filme estrangeiro, mas ele ganhou de melhor filme também, né? E o diretor foi muito simpático, inclusive, porque o diretor foi agradecer o prêmio e ele fala das influências que ele teve de outros cineastas, né? Assim, de cineastas globais, né? Então, o governo coreano, eu acho que tem essa questão assim de como teve um direcionamento forte aos jovens, né, nos 2 primeiros, principalmente no K-pop, no dorama, o investimento é forte no jovem porque o jovem vai dar continuidade. Então, esse jovem vai, por muito tempo ainda, ele vai ter essa relação com a Coreia, né? E a gente vê, assim, nos Estados Unidos, vários dos nossos colegas falam que a procura pela aprendizagem do coreano subiu assim exponencialmente mesmo, né? Então eles tomaram aí uma estratégia certamente vantajosa, né? Outras sistematizações de diplomacia cultural, então aqui apoio governamental específico, né, financeiramente, e outros que a gente já conhece, né, o Instituto Confúcio. Tem algumas polêmicas em relação ao Instituto Confúcio, né? Tem país que tirou, não sei se vocês acompanharam, país europeu mesmo que tirou o Instituto Confúcio por algumas questões políticas, né? Mas eles passaram assim de 10 para 500 institutos Confúcio em pouco tempo, né? E a ideia é essa de diplomacia cultural, de usar então o Instituto Confúcio como uma forma de soft power, né? O Cervantes, o Goethe, a Fulbright, o Dante Alighieri, a sociedade ou instituto, como chama, o Camões, né, que chama Camões Instituto da Cooperação, mas que a gente fala Instituto Camões, a Aliança Francesa, o Instituto Guimarães Rosa, né, que era a rede do Itamaraty, né? Então isso tudo representam sistematizações de diplomacia cultural. E aí, por fim, chegando aqui de novo, né? Mas esse aqui é aquilo que eu já tinha adiantado, né? Então o significado social, na teoria de Leontief, o que é solicitado, promover a língua portuguesa e a literatura brasileira. E o sentido pessoal que vocês atribuem, promover a língua portuguesa e a literatura, a cultura brasileira, né? Então, de fato, há coincidência. Aí eu peguei essa postagem aqui do leitorado de Helsinki ontem, por exemplo, né, para comemorar o bicentenário de independência do Brasil, contar um pouco mais da nossa história. Criamos uma exposição com pôsteres sobre os 200 anos de independência, só para ilustrar, assim, para a gente, para fechar aqui, né, mas algo que está acontecendo hoje, né, ontem, né, por exemplo,
justamente no dia do bicentenário, né? Aqui a capoeira, que é outro que eu já mostrei aquele dia, que a capoeira sozinha ela é um elemento de diplomacia cultural muito forte, né? O texto literário também, eu já mostrei aquele dia, mas não tinha trabalhado esse slide especificamente, porque ele tem a potencialidade, componente significativo e relevante da cultura. As telenovelas, né? Então isso aqui era só para lembrar de um estudante americano que assistia bastante telenovela, e quando ele chegou para fazer o avançado na UFSCar, eu não sabia se eu estava conversando com o americano ou se eu estava conversando com o brasileiro que tinha telefonado, que ia levá-lo lá para a gente estabelecer que curso ele ia fazer. Ele falava tão bem, gente, que eu fiquei em dúvida. Ele entrou, né, entraram os dois, ele entrou e já começou a conversar. E eu fiquei, sabe quando você fica chateado de perguntar assim, você é fulano, né? Eu sabia o nome do outro, não lembrava o dele. E ele era o americano e tinha aprendido com novelas. E a novela tem a ênfase na oralidade, né? A novela brasileira é bem feita, porque ela corta mesmo, assim, não é? Isto é para você levar para ele, né? Isso aqui é para você levar para ele, né? Não assim tão uberlandense, né? Mas é mais ou menos assim, né? O uberlandense é meio difícil, que goleiro lá tem que largar a mão dele, né? Isso aí a gente só entende depois que você mora ali na região, né? E mesmo para nós é difícil, mas a ênfase na oralidade, tem um diretor da Globo que trabalha muito assim, a gente percebe que ele está dirigindo porque de fato é muito dinâmico, né? A música, culturalidades, a música do popular ao clássico, o audiovisual, então a telenovelas, aos vídeos do YouTube. Vocês acompanharam a polêmica recente lá em Portugal, né, das crianças falando com o sotaque brasileiro, né? A capoeira e algo que não está nem no panorama, que é o jiu-jitsu, gente, né? O jiu-jitsu, e isso apareceu por conta da Eleonora Bambosi Botura, que está numa universidade na Coreia, e ela falando que estava passeando lá assim, aí estava conversando em português, e viu que tinha umas pessoas prestando atenção, uns rapazes lá, e eles se aproximaram, e é porque eles sabiam um pouco de português, praticavam jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu também é diplomacia cultural, é um soft power, né? E aí, só por curiosidade, eu procurei Barcelona, e só em Barcelona, 5 lugares. Aí eu busquei um pouquinho assim, Londres, Paris, né, Madrid, também tinha, mas como a gente está em Barcelona, eu achei melhor deixar esse aqui. E aqui, para finalizar, aí dá tempo, é bem curtinho o vídeo. E aí eu pediria, Priscila, depois, a hora de colocar no YouTube, para cortar esse vídeo, tudo bem? Acho que dá para editar, né? Deixa eu localizar onde que ele está aqui na pasta. Acho que o VLC abre, né? Espero. Esta canção é para nossos professores Martim e Nelson. Áudio. A gente termina com isso. Mas meu amor não
Esse soft power é hard, né? É bem forte mesmo. Gente, é isso. Esse médico do meio ali, ele tinha feito missão em Angola também. Então, ele falava português melhor, os outros estavam aprendendo ainda, né? Então, por isso que ele ficou ali meio de destaque. Mas eles que selecionaram essa música para fazer o matutino. O matutino é uma... Como que é mesmo, Janaína? É algo que eles têm que fazer toda sexta-feira, né, nas escolas lá, e assim, tem certa obrigatoriedade de fazer, mas eles, quando a gente está dando aula, eles podem fazer assim, o que eles quiserem. Então, eles queriam homenagear a gente que estava dando aula para eles, né? E eles selecionaram, eles queriam fazer essa música. Eu falei, olha, tem outras músicas também, não, mas a gente quer essa, né? E é bom, assim, eles praticaram pronúncia, praticaram o léxico, né? Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? E praticaram tudo. Mas é isso, gente, ó, estão em cima da hora, 17 horas estava previsto para terminar, né, no horário normal, então a gente está terminando no horário previsto, tá? Muito obrigado.